Renata, muito obrigada por ter aceitado esse convite, por estar participando da terceira edição da Maratona do Escritor. Renata, uma baita editora, uma profissional que eu admiro pra caramba. A gente já teve a oportunidade de trabalhar juntas algumas vezes em outros projetos literários. E agora eu estou aqui com ela numa nova fase da carreira dela. Renata, conta pra gente, se apresente quem você é, Renata, que tem muitos autores, é claro, que querem muito te conhecer também. Bom, eu sou Renata, mãe da Cecília e da Marina e casada com o Guter. Agora, eu estou editora executiva da Maquinaria Sancto Editorial aqui de São Paulo. Sobre a minha carreira, eu sou formada em jornalismo, assim como a Lília. Realmente, a gente já trabalhou muito juntas, né, Lília? Muito. Nossa, se a gente fosse colocar, não ia caber aqui, ó, nessas duas mãozinhas. E eu tenho 10 anos de experiência no mercado editorial. Entrei nesse mercado por acaso, ou nem tanto, né? Porque eu acho que a vida vai conduzindo a gente para certos locais, né? Certos destinos. Eu comecei a convite de um editor, que é o Omar de Souza, que foi meu editor como jornalista, depois dentro da editora, para começar ali com a Thomas Nelson, né? Que na época era uma startup ainda. Foi um desafio gigante e aprendi tudo que eu sei dentro da editora, porque não existe, né, como você sabe, uma formação para editor de livros. Então, muitas vezes essa formação acontece dentro da editora, e foi o meu caso. É verdade. Então, aprendi como montar um catálogo, como fazer aquisição, como mandar um e-mail, né, para um editor lá fora, porque eu cuidava tanto de autores nacionais como internacionais já na Thomas Nelson. E aí, quando eu estava mais ou menos uns 3, 4 anos trabalhando na Thomas, eu fui convidada pelo dono, né, o diretor da Nova Fronteira e Ediouro, do Grupo Ediouro, para migrar para a parte internacional e cuidar, então, dos autores internacionais da Nova Fronteira e com selo Agir. Eu fiz isso por 4 anos, mais ou menos. E foi nesse período que a HarperCollins formou uma joint venture com o Grupo Ediouro. Eu, na época, então, ainda cuidava de internacional, mas quando o Omar de Souza novamente, né, assumiu a HarperCollins como um grupo todo, eu estava grávida da minha segunda filha, eu tive bebê 2015, 2016. Eu disse para ele, Omar, não posso mais fazer aquelas viagens de 20 dias internacionais, né, com 2 bebês em casa. Eu disse, eu quero ser um coringa na sua mão. E aí ele fez um convite que foi transformador para mim, para minha vida profissional, que foi de cuidar exclusivamente de autor brasileiro, que é uma paixão. Gosto muito de editar livros, mas cuidar de autor brasileiro é a minha paixão, é o que faz mexer meu coração. Tenho certeza que muitos autores aqui na Maratona adoraram ouvir de uma editora que já trabalhou com grandes autores internacionais, que essa grande paixão foi editar autores nacionais na HarperCollins. Você também editou, né, autores nacionais na Thomas Nelson Brasil, a gente trabalhou alguns livros juntas. E tu sabe, Rei, que quando você fala da tua história, eu já fico emocionada, porque como as histórias de quem trabalha com o livro vai se encaixando, assim, e a gente às vezes tá na mesma fase profissional em ambientes diferentes. Quando a Rê falou que o Omar que levou ela para trabalhar na Thomas, depois para Harper, foi a mesma coisa comigo, né? Porque o Omar que me incentivou a abrir a agência, para quem não sabe, é o Omar de Souza, um grande publisher do mercado do livro, e ele também, a LC, tudo que eu sou, devo muito a ele. Então, eu só queria aproveitar o que você falou dele, não sei se você sabe, mas também foi ele que me buscou numa editora e me incentivou. Eu falo com ele, a culpa é tua que eu abri a agência. Ele que me incentivou, e enfim, desculpa, mas continua a tua história, que está muito gostosa de ouvir. E é interessante isso, né? Porque eu tive, por ter migrado e mudado muito dentro da estrutura, e sempre foi dentro desse grupo, né? O grupo foi mudando e eu fui ficando, né? Durante esses 10 anos. Então, eu tive acesso a grandes diretores comerciais, e eu me considero, e as pessoas também comentam isso, eu sou uma editora muito comercial. Eu adoro viajar com os vendedores, eu adoro vender a ideia dos meus livros. Eu gosto muito dessa parte, né? E também aprendi muito a pensar como uma executiva com outro chefe que eu tive, que foi o Kaique Nani,
Então, assim, é interessante como as pessoas vão chegando na nossa vida. A Sandra também, esse piloto, que me ensinou, foi a que me levou pela mão, literalmente, para Frankfurt pela primeira vez, que me ensinou como negociar um grande livro e como funcionavam as agências. Ninguém constrói a sua vida, a sua carreira sozinha. Quem encara dessa maneira não sabe do que está falando, né? E aí, bom, fiquei 10 anos, então, dentro do grupo, né? Foi um aprendizado incrível. Eu tive a oportunidade, nesses últimos anos, de trabalhar com autores incríveis nacionais. Editei Siri Prembaba, editei Augusto Cury, um dos maiores sucessos que eu trouxe para a editora, né, que foi Tiago Nigro, do Mil Milhão, que é o autor mais vendido nacional dos últimos anos. Não sai da lista? E você sabe que a minha decisão de sair, ela não foi porque eu estava triste, porque eu estava insatisfeita. Eu acho que às vezes a vida nos força a tomar decisões de carreira quando isso acontece, mas não foi o meu caso. E é difícil quando você tomar uma decisão dessa quando você está feliz, né? Mas é a melhor, na verdade, é a melhor situação para tomar essa decisão. E aí, durante a pandemia e durante todo esse processo, né, interno, eu senti que eu precisava sentir um frio na barriga de novo. Eu gosto muito de sentir frio na barriga e bom, começar processos novos. Sei bem. Bom, e aí que então eu tomei a decisão de pedir demissão, né, da HarperCollins. Peguei um avião, fui até lá, pedi demissão. Porque eu precisava desse momento flexível com o pessoal, mas também porque eu precisava de um desafio novo. Então eu que sempre fui dos bastidores, sempre fiquei por trás, né, de toda a produção. Agora como empresária, né, e tocando a editora e me tornando meio que o rosto assim um pouco da editora. Tem sido uma delícia, porque você fala frente a frente, como eu estou falando aqui com os teus alunos, né? Sobre o que é o mercado, enfim. Mas o que fica mesmo de uma experiência como editora é o que os autores pensam de você, sabe? É essa relação. E eu sempre tentei construir uma relação muito próxima com os meus autores, né? Eles sabem o nome das minhas filhas, eu conheço a esposa, o marido, conheço a casa, porque eu sempre digo que quando um autor está procurando uma editora, eu digo assim, procure um editor que você tenha conexão com ele, porque no fim é isso que fica, isso que faz valer, né? Porque esse editor vai vestir a camisa do teu livro, não importa em qual local ele esteja, certo? A estrutura é importante? Claro que é importante. Ter uma boa distribuição? Sim. Mas essa relação com o editor saudável é que vai garantir um bom produto final, né? Porque é uma relação de confiança entre o autor e o editor. É muito bonito isso que você falou porque realmente é muito real. A Renata é uma editora que sempre compartilhou os bastidores da produção do projeto com a gente, e eu vejo que isso também faz com que a própria assessoria, a comunicação, quando, né, a gente trabalhou juntas, entenda a força do projeto, por que o autor está publicando aquele livro, o que está por trás da pesquisa. Eu lembro que com o autor do Cavaleiro das Américas, né? Isso, Felipe Mazetti Leite. Então, teve tudo isso. Nossa, o que o autor passou, como ele foi. A Rê faz questão de contar como o projeto chegou dentro da editora. Nananã. E aí, toda essa história vira combustível para quem vai trabalhar no seu projeto também. Então, isso que eu acho bonito, assim, quando o editor, como você se aproxima da gente, se aproxima de todos os setores, né? Igual você, sei bem, comercial, marketing, a gente, enquanto está lá na Bienal do Livro, está no stand, chega alguém aqui, a gente estava conversando, chegou alguém aqui no stand, pergunta, qual o livro? A gente atende, a gente não fala assim, fala com o vendedor, que eu sou editora, ou fala com o vendedor, porque eu sou da assessoria. A gente vende, a gente atende. Eu acho que isso é a parte mais gostosa, né? Você sabe que eu tenho uma história que é muito interessante. A primeira vez que eu fui para a Bienal do Livro como profissional foi no Rio de Janeiro. E é muito, não sei se quem já experimentou a Bienal de São Paulo, do Rio, são características bem diferentes. E no Rio de Janeiro, até por causa de um estímulo que existia, não sei se existe ainda,
de ganhar um vale-livro, então vai toda aquela garotada da rede pública e privada, uma garotada, uma gritaria dentro, né, dentro dos corredores da Bienal. E eu lembro que um dia eu estava dentro, como a Lilian faz, né, eu também gostava de vender o livro para o pessoal, porque eu estava lá trabalhando com o comercial. E aí uma pessoa que, coitada, já estava cansada, né, de Bienal é um trabalho bem exaustivo. Aquela gritaria da criançada, aí falando, meu Deus, a pessoa falou para mim, eu não aguento mais essa criançada gritando. Eu parei e falei, sério que para você isso é gritaria? Para mim, isso é um sopro de esperança. É uma geração que se forma dentro dos corredores de uma feira do livro. Isso vai mudar a maneira como a literatura é adquirida. E hoje, quando as pessoas falam assim para mim, essa garotada não lê, besteira, só fala isso quem não entende realmente de mercado, porque a garotada que está adquirindo o livro, consumindo, pagando todos os preços, do R$29,90 aos R$150, é a garotada de 20 e poucos anos. É essa garotada que estava gritando lá na Bienal do Rio de Janeiro. Isso me dá esperança, de verdade. Não me incomoda, me dá estímulo. É muito bom. Ai, você falando aqui da Bienal, já veio a nossa imagem, eu até pedi o Felipe colocar na edição, daquela Bienal que a gente cozinhou, eu aluguei um apartamento pertinho da Bienal, e às vezes as editoras colocam a gente em hotéis mais longe, e como a assessoria tem muito press kit, muito material, essa coisa de ficar indo para o hotel é complicado, porque cada dia a gente tem que levar livros de presentes, pacotes. E aí eu lembro daquela cena que a Rê sempre muito cuidada, né, a editora, a HarperCollins, meu Deus, né, muito atenciosa com todos os autores, e a Rê falou, Lília, preciso de uma autora que vai descansar, precisa ter um intervalo, lembra de um bate-papo? E a autora foi dormir lá no nosso apartamento porque ela precisava descansar. Então, essa comunidade dos bastidores, acho que é legal comentar com vocês que estão aqui na terceira edição da Maratona do Escritor, é tudo muito mais simples do que o glamour que aparece. Na real, a gente está ali trabalhando, batalhando. Na real, é muito trabalho. É muito trabalho. O autor que está ali autografando, né, horas e horas, quantos anos que ele batalhou para chegar ali, e às vezes ele vai embora, dá tantos autógrafos, porque é o corpo humano, não é porque ele é antipático, às vezes 3, 4 horas, né? Acho que você pode falar um pouco desses lançamentos, porque você que também editou a Larissa Manoela ou não? Sim, eu editei os últimos 2 livros da Larissa, e eu tenho uma história que sempre me emociona muito. Eu vou ficar emocionada, já estou avisando, porque... Eu sei, mas eu já sei que esse bate-papo é por emoção. Você sabe que a gente fez um lançamento no Rio, não foi numa Bienal, foi numa livraria na zona, acho que... Nem lembro que região do Rio de Janeiro, não lembro agora exatamente, mas quando a gente chegou na livraria... tinha pai que tinha dormido na porta da livraria para garantir o autógrafo das filhas. Tinha um pai, inclusive, que estava fazendo uma surpresa, aniversário da filha naquele dia. A mãe ia fingir que ia levá-las as 2 filhas para almoçar no shopping. E quando elas chegaram lá, o pai de surpresa, elas eram o número 2 da fila. Foi super bonito. Mas essa história é emocionante, mas a que mais me emocionou foi o seguinte: a Larissa ia pousar no Santos Dumont, e Santos Dumont é uma incógnita, né? Tem nuvem e tudo mais, e o voo dela acabou atrasando. Então, você tinha uma fila de, acho que eram 200 senhas, se não me engano, a perder de vista de mães, pais com crianças pequenas e tudo mais, que tiveram que ficar esperando além do horário que a gente tinha determinado oficialmente. Aí eu, como mãe, eu disse para o pessoal da assessoria, não, eu vou de mãe em mãe conversar e dizer, olha, seu lugar está garantido, leva no McDonald's, leva na lanchonete, não se preocupa, pode voltar para a fila, não deixa, porque era horário do almoço, né? Não deixa o seu filho passando fome aqui na fila, né? Então eu fui de mãe em mãe, me apresentando, eu sou Renata, editora, indo lá, conversando com cada um. Quando eu estava chegando quase assim no final da fila, tinha uma mãe com uma menina cega, né? A menina devia ter uns 12 anos, mais ou menos. E aí, ela super animada, assim, ela dava pulinhos, a menina, né? Muito humilde, dava para ver, né, que era uma família super humilde. E aí eu disse para a mãe, né, com a menina, falei, olha, sai para comer um lanche, enfim, né? Daí a mãe, não, tá bom, tá tranquila, a gente almoçando, sai de casa. Daí ela falou assim, ela me pegou pelo braço, a mãe, um pouquinho longe da filha, e falou assim, sabe, é bem legal a minha filha receber um autógrafo, mas como ela não consegue enxergar,
O que, na verdade, ela queria era encostar no cabelo da Larissa. Meu Será que a Deus. Larissa deixa? Eu fico assim. Ai, Jesus! Aí eu disse para ela, olha, eu não posso prometer nada para a senhora, né? Mas eu pode deixar que eu vou lá conversar com a mãe da Larissa, que é a Silvana, que é uma pessoa incrível, super profissional, enfim. Aí eu fui lá, puxei a Silvana de lado, assim, e disse, Silvana, tem essa situação, a Silvana, mas claro, Larissa adora receber, ela sabe como receber essas crianças e tudo mais, pode chamá-la na fila. Aí eu fui até lá, bom, ela tinha direito a preferencial, né? Então eu peguei a menina assim pelo braço, né? E fui passando aquela fila com 200 pessoas, eu estava quase no final. E foi tão bonito, porque às vezes as pessoas são muito inconvenientes quando isso acontece, mas as pessoas viram a emoção dela e todo mundo na fila, Ai, e meu foi Deus. aquela emoção assim, entrando. E aí ela entrou e estava super animada, a Larissa de uma destreza incrível, ela tinha 15 anos, né? De uma destreza incrível. Pegou a menina pelo braço e já pegou a mão dela, da menina, para. Ela já sabia que precisava, daí a menina falou assim: Você sabe, eu queria, se você deixasse, eu queria que você pegar no seu cabelo. E a Larissa, mas claro! Aí pegou a mão da menina, colocou e falou assim: Ó, esse é de verdade, esse não é. A Larissa falou com mega ré, Já né? falou. Pegou nas unhas, olha, minhas unhas também não são de verdade, brincou com a menina. E aí você vê um livro super comercial de uma menina de 15 anos que pode sofrer críticas. Isso não é nem literatura, Acho que esse ponto que não eu acho é? que vai puxar, porque trazer isso para a maratona, mas eu acho que nós duas, por telepatia, que já vamos chegar no mesmo lugar, mas Exato. segue E aí. aí eu digo assim, essa literatura, que você pode nem considerar literatura, pode ser o caminho de acesso para essa menina ler algo mais profundo para frente. Então, eu acho que o papel do livro comercial é esse: ser uma ponte para preparar o leitor para ler o original. Mas a gente sabe de todas as necessidades que existem de educação aqui no Brasil. Tem Claro. espaço para todo mundo. E outra, literatura comercial não precisa ser lixo, ela pode ser bem realizada, com uma boa capa que alcança os seus Um conteúdo objetivos. divertido. Exato. Tem espaço para todo mundo. No caso dessa menina, aquele livro foi um caminho para ela ser valorizada e ter Ela um momento especial. valorizada para se encontrar com uma artista que ela gosta tanto. E olha, quando eu olhei ao redor, não tinha um jornalista, um assessor de imprensa não Que estivesse não chorando tá que nem eu. chorando. Meu Todos Deus, a gente emocionados com chora. esse Eu chorei a momento. primeira vez quando eu fui divulgar o Maurício de Souza, o primeiro lançamento, e aí, quando eu já tinha visto o Maurício lá nos bastidores e tal, mas quando chegou os personagens, gente, personagem, vestido com roupa assim, da Turma da Mônica, e o Maurício junto, e eu aqui com o jornalista da Globo para entrevistar, e eu aqui, ó, eu me aguentei, porque são tantos gatilhos, né? A infância, alguns autores, Sim, sem dúvida. que a gente fica meio que. O Ziraldo, quando encontra, que remete a muita coisa. Mas para não fugir da pauta para a gente talvez fechar esse ponto da Larissa e de Bienal, eu sempre defendo, quando alguém vai falar mal de um youtuber ou de uma celebridade, e nós já divulgamos muitos aqui na LC, ainda continuamos divulgando. Eu não gosto, eu defendo, eu não gosto que critique, porque assim, ó, a própria Larissa, ela não teve infância, começou a trabalhar com, sei lá, com 7 anos, né? Eu falar com 7 anos. Então, como você pode criticar uma pessoa que começou a trabalhar aos 7 anos de idade? Como a gente vai. Eu divulguei o Christian Figueiredo. Como é que a gente vai divulgar o Christian Figueiredo, que começou também novinho gravando, né? O filme dele conta essa história. Então eu falo assim: vai fazer vídeo no canal do YouTube, vai fazer divulgação, vai para você ver, porque é muito fácil, né? A Brené Brown fala muito isso, né? Dessa coisa de estar na arena, quem não está na arena critica quem está. Então é muito criticar. Eles são muito criticados, e aí eu peço para o autor fazer essa reflexão. Porque se ele é uma celebridade e ele tem a oportunidade de lançar um livro, por que não? Qual é? Agora, claro, isso não é desculpa
para termos livros mal realizados no mercado. Exato, exato. Sem conteúdo, Sem raso. conteúdo, né? Assim, Boa. houve sim um momento dessas, né, os primeiros YouTubers fazendo livros, houve casos de livros muito bem realizados, falando como produto, e também de coisas muito ruins, lixos. Que não É, venderam, mesmo porque exato, ele era exato. É que assim, é complicado agora, porque eu queria falar de algumas coisas, de alguns livros que eu até divulguei também e não deram certo. Por quê? Porque teve uma coisa, não pensar no público-alvo. Por exemplo, teve um livro de um famoso que a gente divulgou, que a editora se empolgou, porque ele estava fazendo muito sucesso com um quadro, mas o público-alvo daquele livro, daquelas pessoas daquele canal do YouTube, não era um público leitor. Isso é outra Então, mas história. assim, teve Sim, vários, assim, mas é legal para não desmerecer. Eu acho que a pauta é não desmerecer autores que são exato. celebridades. Eu acho que a pauta é essa, né? E É. Rê, conta pra gente um pouquinho também, eu até fiz uma listinha aqui, porque eu tenho tanta coisa sempre para te perguntar. Peraí que saiu, veio uma mensagem aqui da minha tela e saiu, peraí. Ô Rê, agora que a gente andou um pouquinho pela sua trajetória, fomos para YouTube, para alguns lugares, eu queria te perguntar uma coisa, o que você acha, assim, qual que é a mudança que você observa nesses últimos anos? A gente falou, né, teve um movimento do YouTuber, teve um movimento dos livros de colorir, a febre dos Sim. livros de espiritualidade, né? A gente que trabalhou com a Thomas Nelson, a Mundo Cristão, que ainda também é nosso cliente, essa chegada muito forte do Max Lucado no Brasil e tal, a gente teve sempre vários momentos, assim. Sim. Mas qual que é a mudança que você vê hoje, assim, para o editor de, vamos dizer assim, de uns 5 anos e o editor de agora, para não ir tão longe, assim, o que você observa na sua carreira mesmo, que eu acho que é algo que os autores aqui na Maratona têm muita curiosidade, né? Até porque eles precisam enviar os originais para vocês. Sim. Olha, quando eu comecei, eu vou um pouquinho mais para trás, há 10 anos, eu lembro que como jornalista fui fazer uma reportagem a respeito da quantidade de autores brasileiros nos catálogos, né, das editoras. Era mínimo. Quem estava lá era Machado de Assis, né? Assim, Érico Veríssimo, os clássicos, certo? Não tinha nenhum, tirando Paulo Coelho, eu acho, não tinha nenhum grande autor ganhando espaço, assim, né? As editoras não estavam focadas nisso. E aí, eu lembro que quando eu fui fazer a minha primeira viagem para Nova York, já com a HarperCollins, a empresa pensava em funcionar da seguinte maneira, traduzindo os livros deles lá dos Estados Unidos para cá, e a editora funcionaria dessa maneira, né? E eu cuidava de internacional nessa época, e quem já fez Feira do Livro, de Frankfurt, de Londres, enfim, sabe que você recebe milhares de livros, catálogos, 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 e você volta de lá com meia dúzia de livros que funcionam aqui, ou que você... Enfim, não é tão simples assim. Nem todos os livros viajam, né? Que é o termo que se usa no mercado. Então, nem todos viajam. Então, eu levantei a minha mãozinha assim, falei, olha, gente, eu acho que se vocês querem crescer no mercado lá no Brasil, tem que publicar autor nacional, né? É isso que vai ser o boom, né, de crescimento, né? E aí lançou-se Larissa e outros livros da HarperCollins que bombaram, né, que venderam milhões, milhares de livros. Então, essa é a principal transformação, né, de valorização do autor nacional. E com isso, todo mundo aí faz, porque sim, é um motivo para a gente comemorar. Porque a gente sofre, infelizmente, não sei, de um trauma de cachorro magro aqui no Brasil. Boa. Né? E você sabe o que é interessante? Teve um momento da minha carreira, quando eu estava cuidando de internacional ainda, a gente estava disputando uma autora best-seller mundial, né? E aí a gente estava disputando então com várias editoras. E aí, com a HarperCollins lá fora, né? Com a editora lá, assim, em parceria com o escritório lá de fora. E a gente fez uma apresentação incrível aqui no Brasil para conquistar autor e tudo mais. E aí a editora lá de Nova York falou assim: Ah, você pode me mandar o PowerPoint? E a gente falou: PowerPoint? Quem usa PowerPoint? Né? E aí, um diretor que trabalhava comigo, que já tinha trabalhado aqui no Brasil, mas um gringo, né, me mandou um WhatsApp e escreveu assim: Renata, nunca vou esquecer disso. Vocês não têm ideia de como vocês são muito melhores do que a gente.
E aí ele disse, só que a gente faz muito mais propaganda disso. Engraçado, era muito, né? Fazem um bom marketing. Eu vesti aquela camisa, sabe? Cara, aqui no Brasil nós fazemos coisas incríveis. E eu fico muito feliz que o brasileiro, o leitor, está valorizando esse trabalho. O que falta acontecer, eu acho, nesse momento? Assim, não ficção, você olha na lista, a gente está bombando, né? Autor nacional. É a parte de ficção. Por alguma razão, ainda o brasileiro não se atentou à quantidade de autores de ficção incríveis que tem no país, né? Mas, e aí falando de novo de uma mudança, e que isso bateu de frente com o papel do editor hoje, é que a autopublicação serve sim e serviu, enfim, como uma alternativa incrível para muitos autores. Ótimo, agora eu vou estar aqui. Agora sou eu. Porque é a porta de entrada. Sabe de quem que eu lembrei agora? Da Juliana Dantas. Que eu tive o prazer de editar. Então, foi divulgada pela LC, e a Juliana Dantas é uma autora que começou na autopublicação, despontou a Amazon e tudo mais, sim. E daqui a pouco a gente viu ela dentro da HarperCollins, numa Bienal, ela estava sendo entrevistada pelo Globo News Literatura, o Klaus entrevistou ela dentro da Bienal, então você vê esse movimento, eu sei que ela recitou aqui autores, vários celebridades que ela divulgou pela HarperCollins, mas tem vários nacionais, Clóvis de Barros Filho. Exato. Não, meu Deus, eu encontrei uma menina, que é a Lola Salgado, que vive no meu coração. A Lola também. 20 e poucos anos, de Maringá. Como que eu encontraria essa menina se não fosse pela autopublicação? E assim, e também não acho, de verdade, olha que eu sou dona de uma editora hoje, eu não acho que ser autopublicado é algo inferior. Eu também acho que não. Para muitos autores, a autopublicação é a melhor estrutura, de verdade. O que tem que fazer, né, Rê? Aí, como você, como editora, aconselhar, que é o que você sabe que é o meu projeto, o projeto do curso Escritores Admiráveis, desses eventos gratuitos, como eu estou fazendo agora na Maratona do Escritor, é trazer a consciência de que vai contratar uma editora de autopublicação, vai olhar a impressão, compra o livro dessa editora, vai olhar os depoimentos, vai olhar a avaliação na Amazon, se tem gente reclamando da diagramação, da capa, da revisão, porque é uma parceria. E o que a gente faz uma parceria? A gente vai analisar essa parceria. Então, vai analisar os benefícios e tudo mais. Exato. Porque é o caminho. Então, assim, e eu vou dizer que, respondendo aí na sua pergunta sobre a questão da transformação, eu acho que os editores tiveram que tomar um passo de humildade, porque por muito tempo os editores publicavam aquilo que eles gostavam, que eles achavam que era bom, certo? Mas o bom tem uma variação tão grande, né? O belo tem uma variação tão grande. Verdade. Então, assim, a autopublicação foi meio que um tapa na cara dos editores de que é possível ter sucesso sem essa estrutura, certo? Agora, claro, agora defendendo o meu peixe, né? O trabalho do editor ou de uma editora não é só de distribuir o livro, comercializar o livro, não. Existe um trabalho de aconselhamento, de orientação profissional. O editor que chega para um autor para publicar um livro dele, sem pensar no futuro dele, sem pensar na carreira dele, também não é um bom editor. Então não adianta estar dentro de uma editora se não tiver essa orientação. É preciso, sim, um trabalho de autoconhecimento do autor. E olha, por quê? Porque, assim, não teve uma vez, Lilian, que eu não trabalhei com um autor nacional que não aconteceu um momento que... Eu odeio usar expressões em inglês, tá? Mas eu acho que seria frio na barriga, seria o melhor, mas a gente fala cold feet, né, em inglês. Que o autor dá aquele medo, coisas diversas. E isso acontece muitas vezes porque editar um livro é um processo de autoconhecimento. Escrever um livro é um processo de autoconhecimento. E aí, como na terapia, às vezes você tem que desconstruir para construir de novo. Então, o trabalho do editor, sim, muitas vezes é segurar o autor pela mão. Eu posso contar uma história que eu acho Adoro, conta. Eu tô achando até que você assistiu o nosso curso, porque o nosso curso Escritores Admiráveis começa com autoconhecimento, que é o que eu provoco o autor,
que se ele não se conhece, se ele não sabe aonde ele quer chegar, qual é a mensagem que ele quer passar, ele quer ser reconhecido como o autor especialista nesse tipo de literatura, o autor que traz esse tipo de conhecimento, o autor que é de pesquisa. Se ele não sabe como ele quer ser, qual a imagem que ele quer passar, ele vai ficar perdido. E aí você vê aquele autor que não sabe onde ele está. Ele está toda hora tentando surfar no hype, e às vezes ele poderia estar inventando algo, né, trazendo algo, como a gente viu lá, os Milagres da Manhã, ou do Meio ao Milhão, porque as pessoas querem novidade, né? Então, eu estou achando quase que você assistiu o curso que você falou do autoconhecimento do editor. É muito legal. Mas você fala aí, então, conta essa história. Então, essa história, você sabe, eu editei eu vou ser bem cuidadosa com as palavras, porque eu não quero expor, né, essa minha autora, mas eu editei uma autora que fala muito sobre autoconhecimento, sobre autoestima e tudo mais. E a gente estava nesse processo, né, com uma redatora trabalhando com ela, né, nos bastidores, entrevistando e ajudando ela a escrever esse livro e tudo mais. E aí eu recebo a ligação dessa redatora e ela fala para mim: Renata, a autora bloqueou. Assim, eu não consigo tirar dada dela. Ela diz assim que ela é incapaz de escrever esse livro, que ela acha que vai além da capacidade dela, não tem mais nada para contribuir, e eu sabia que tinha. Eu fiquei na cola anos para ela editar esse livro comigo, por anos. E aí, geralmente, o que eu fazia era, quando o manuscrito estava pronto, eu marcava a sessão de fotos com o autor, né? Até porque isso também fazia direção de foto, não tinha que ver com o título, enfim, tem uma série de razões para isso. Mas nesse momento eu pensei, ela está precisando ser mimada nesse momento. Então, a gente, no meio da escrita do livro, eu marquei a sessão de fotos aí, escolhi uma stylist incrível, um estúdio bem legal, um fotógrafo que era muito bacana, que eu já trabalhava há alguns anos. A redatora veio para fazer nada, tomar café com a autora, enfim, todo esse processo, né? Foi um dia de princesa, sabe, dela. E foi fotografada, nossa, as fotos ficaram super lindas, enfim. Aí, no meio dessa tarde, ela pegou a mão da redatora e falou assim: Fulana, agora eu tô pronta para falar sobre aquilo com você. Nossa. E aí eu fui com ela até o aeroporto no táxi, ela falou: Renata, eu tô há tantos anos no mercado, mas nunca pode ser não só para mim. Eu sempre sou cobrada de coisas. Ali eu fui eu mesma e eu quero te agradecer por esse momento. Então, assim, você vê que vai muito além de só revisar o texto. Algo profundo. Tem uma relação ali. Você mexe com o interior do autor. E ter essa sensibilidade é muito importante. Por isso que eu dou sempre esse conselho para os autores. Quando for procurar uma editora, procure alguém que você tenha essa relação. Como se diz no casamento, case com alguém que converse com você. Porque o resto, as outras coisas vão passando, são fases da vida, né? O editor também. Tem essa relação de, sabe, tem que bater o santo? Tem que bater o santo com o editor. E construir esse relacionamento. Eu falo para o autor também, bate exatamente com aquilo que a gente estava falando sobre a autopublicação. Procure alguma editora que você saiba, que vai te dar um feedback, que você vai ter uma conversa, um diálogo, porque senão você vai ficar muito frustrado. É uma das mensagens que eu mais recebo aqui. Até porque nem tudo são flores dessa relação. Tem momentos muito difíceis, estressantes no processo de um livro. Então, se não houver uma confiança mútua, eu já mudei capa de livro porque, olha só, a gente teve um processo recente agora, a gente tinha uma proposta de capa incrível de livro, não era ruim. O autor, com o jeitinho dele, falou: Renato, vamos testar tal coisa. E a gente foi testando e o resultado foi incrível. Não posso me posicionar, por mais que eu tenha experiência sobre isso, irredutível. Ele sabe da mensagem, né? Mas também já tive que chegar para o autor e falar assim: chega, não vai mais lamber a cria, esse bebê vai nascer, vamos fechar o arquivo, e tive que ser dura. E ele teve que dizer: ok, confio em você. Jogo, tem que ter jogo com o editor, né? E com o autor. Por isso que eu incentivo o autor a ter conhecimento, porque eu falo que o conhecimento dá poder. Então, para o autor que está começando e não tem essa vivência que a gente já teve dentro do mercado do livro, vivência de trabalhar todo dia, não é algo glamouroso que a gente está falando, é o trabalho, é trabalho mesmo. Por quê? Vai dar poder
né, o que a gente trabalha dentro do curso Escritores Admiráveis, para ele poder olhar uma capa, por exemplo, fez uma capa lá como editora de autopublicação, a editora chamou um capista que não tinha nada, que a pessoa não tinha ideia do projeto dela, foi mal brifado, veio aquela capa que não tinha nada a ver. Aí, como é que ele vai dialogar com essa editora? Ele tem que saber, e às vezes só falar não gostei é difícil, ele tem que trazer alguma técnica. Essa fonte, por exemplo, remete à Segunda Guerra Mundial, e meu livro não fala nada da Segunda Guerra Mundial. Estou dando um exemplo muito específico agora, né? Mas, Claro. por exemplo, o capista colocou ali um coração, mas não é um romance, é um livro, não é um romance água com açúcar, é um livro duro, não é o rosa que eu quero drama, eu quero talvez um vermelho, não sei o quê. Então, a gente traz isso, eu falo conhecimento, a gente não ensina a ele como fazer uma capa, a gente ensina como ele avaliar uma capa, Sim. que é mais profundo ainda, porque, claro, quem é um designer vai olhar o curso, vai entender, vai pegar as técnicas e vai saber fazer, mas a maioria dos escritores não são designers, não querem fazer a capa do zero, mas ele vai olhar, aí pega um teu conselho aqui na Maratona como uma editora, que está dizendo assim, olha, busque uma parceria, que tenha conexão. Eu acho que essa palavra, assim, eu acho que a gente tem que fazer uma live só para falar sobre conexão, porque isso, quando a gente conversou da outra vez, foi muito bonito que você falou. Eu acho que tem tudo a ver com o bate-papo de hoje, que é cabeça de editor, porque o editor que trabalha como você trabalha, com conexão, com coração, nossa, isso está estampado no livro. O Lielson, que é um entrevistado também aqui, editor da Dark Side, que vai estar aqui também na Maratona, ele falou algo também que mexeu muito comigo. Ele disse, Lilian, o livro é um produto, ponto. Mas a gente não pode começar ele como um produto. Ele quis dizer assim, que tipo, é um produto, mas a gente não pode, ele não é só um produto, ele é um livro também. E um livro, ele tem uma técnica, tem padrões para seguir. A gente não pode, porque é um livro, fazer de qualquer jeito e respeitar os gêneros literários. Então, eu acho que tudo isso vai mexendo com a gente, então é muito legal, Rê, tu tá aqui compartilhando. E, Rê, já tenho uma pergunta para você, tá? Tá bom. Você pode nos dizer, assim, qual que foi o livro, talvez foi esse que você falou, que mais mexeu com você? Talvez essa história, que então, tem tantas, né? Quantos livros, Rê, você sabe? Quantos você já editou? Você contou? Perdeu conta? Nunca contei, mas com certeza... mais de 200, com certeza. Não sei, de acho verdade. Mais. A pessoa de humanas fazendo contas, eu acho que mais. Com o Nacional eu editava de 2 a 3 livros por mês. Então, imagina. Por aí, 2 a 3 livros por mês por 10 anos. Faço umas contas. Você sabe, é interessante essa pergunta, porque... Tu escolher um, né? Eu posso falar, assim, qual que foi o que me causou, me desestabilizou? Porque... eu acho boa essa história, porque assim, também, para tu não causar ciúmes, né? Porque imagina se tem alguma autora aqui ouvindo a Rê, eu tenho certeza que ela gosta de todo, porque senão ela não editaria. É que cada um tem uma história, eu não quero ser politicamente correta, aliás, eu não sou muito politicamente correta, mas foi interessante que, como jornalista, você também acaba tendo contato com pessoas que você admira, ou que você olha de longe, enfim, então, e você aprende a lidar com esse sentimento, certo? Mas quando eu recebi o livro do Tiago Nigro com Maurício de Souza e vi o nome dos dois juntos, e vi o desenho, o Thiago transformado em personagem, e eu sei que isso teve uma carga emocional de realização pessoal para o Thiago enorme. E eu fui alfabetizada com os gibis do Maurício de Souza, porque um ponto importante, eu fui uma criança com dificuldade de alfabetização. Eu tive muita dificuldade, o que é uma ironia, né, de eu ser editora hoje. E eu tive o prazer de dizer para o Maurício, eu sou editora por sua conta. E ter visto, quando eu recebi o livro... Quando eu recebi o livro do Tiago com o Maurício sobre educação financeira, que é algo também que eu acredito, eu me envolvi muito nesse processo, porque é um tema que me toca também, porque a gente faz isso com as minhas filhas, né? De ter eu fui uma privilegiada, eu tive um pai que praticou educação financeira com 2 filhas, que às vezes era assunto de menina, né? Mas no meu caso era assunto de menina. Quando eu vi isso na mão,
Eu liguei para o Thiago e falei, eu não sei você, mas eu estou emocionada de ter possibilitado isso para você. E ter ainda um envolvimento pessoal. Maurício é uma história minha. Então, ali teve uma mistura de sentimentos que mexeu muito comigo, né? Mas você sabe que eu sempre fiz questão de participar do evento de lançamento dos meus autores. E às vezes, meu marido, coitado, né? Ele dizia assim, ai, lá vai você, né? Viajar para acompanhar autor, eu sei lá o quê, né? Amor, né? Era prova de amor. Mas Nossa Senhora, aí quantos ele dias de dizia, você trabalha semana? do marketing, você trabalha do comercial. Eu dizia para ele, tá falando sério? Eu fiquei meses, anos trabalhando no livro, eu quero estar lá para celebrar isso, é um momento de celebração. Então, eu gosto desse momento. Olha, e eu espero que isso nunca passe. Eu sempre me emociono quando chega um livro novo. Não importa qual é o tema, não importa. Essa emoção, e eu espero nunca perder, porque acho que é isso que me motiva no final, né? Ter essa emoção de ver o livro pronto, né? Ai, que bonito, Rê. Sabe que a Catarina tem esse livro e tudo muito divertido, porque tem várias coisas lá que ela foi fazer perguntas para a gente, né, sobre o livro. Tem uma parte para os pais participarem também. Bem divertido. E eu falei para ela, falei, Catarina, a mamãe conhece a editora que editou esse livro. Ela, sério? Falei, sério, ela que cuidou desse projeto, não sei o que e tal. Bem recentemente que o Neto comprou para ela. E aí, quando chegou, eu falei, olha aqui, o Neto, foi Renato, fui lá abrir o livro e te mostrar. E é As muito... minhas filhas falaram assim, elas não chamam de Maurício de Souza, tá? Elas se acham tão íntimas que elas falam, ô Maurício. O Maurício. Porque eu tive a honra de receber, acho que talvez o único exemplar autografado pelos dois, pelo Thiago e pelo Maurício, né? Ai, que E a demais. dedicatória não é para mim, é para as meninas. Essa dedicatória é para as meninas, né? Então é uma emoção muito grande, sim. E de. Mas, claro, nem sempre a gente publica coisas para gente, né? Esse foi um caso especial, né? Eu me coloquei como mãe ali dentro daquele projeto também. E aí que tá a dificuldade, o desafio, né? De você conseguir pensar num público que não é você, né? Num livro que talvez você não leria no seu momento de lazer. Isso não tem que ser um fator tão Se importante. colocar no papel do leitor, dos pais, de vários leitores, né? Porque ali você tem um público infantil, tem os pais que vão ler também, Exato. tem que cuidar com as críticas hoje, tudo muito, tem que cuidar muito com cada palavra que está ali. Eu imagino a Exato. responsabilidade de vocês. É. O Rê, para engatar aqui mais uma pergunta, que aí eu acho que os autores devem ter curiosidades também sobre isso. Como editar livros de celebridades? O processo é diferente, envolve muita ajuda de ghostwriters, que a gente sabe, que eu sei. E qual que é o desafio para manter a originalidade do autor nesses produtos comerciais? E já engato também para você ajudar o autor que está aqui, porque muita gente que está aqui assistindo a maratona, autores, autoras, pode ter uma ideia e pode ter uma dificuldade de escrever. Por exemplo, eu sou uma nutricionista, estudei muito, mas eu não tenho a técnica para redação. Então, não só para celebridade, eu acho que essa dica vai, porque né, a gente tem a celebridade porque são os principais autores que acabam contratando ghostwriters por falta de tempo. O problema deles está muito relacionado ao tempo. Sim. Mas também os autores que estão aqui que realmente não querem ou não sabem, né? Então, acho que esse conselho vai servir tanto para a gente ter curiosidade para saber desses bastidores, mas também para quem pensa em contratar um ghostwriter. Então tá, olha, você sabe que toda vez que eu vou ter essa conversa com o autor e a gente vai decidir se vai ter. A gente até nem tem usado mais o termo ghostwriter aqui dentro da editora, a gente tem usado o termo redator, né? Ah, que bom saber, porque se torna mais real, né? Exato, exato. E tem algo sobre o trabalho desse redator, né? Que eu sempre falo para os autores o seguinte: é uma pena um conteúdo tão bacana não se tornar um livro porque você não sabe a técnica de escrita. E a gente sabe que, mesmo dentro do jornalismo, poucos jornalistas sabem escrever bem. Alguns migram para televisão, para roteiro, enfim, mas que escrevem bem, poucos são. Eu, por exemplo, como jornalista, eu era muito boa em apuração, cavar pauta, fazer pesquisa. Escrever não era o meu ponto forte como jornalista, certo? Então,
A função do redator é uma função como do revisor, do preparador, do diagramador, não deve ser encarado com preconceito. Essa é a verdade. Nossa, eu Né? gostei muito do que você falou, porque eu já ajudei alguns projetos como redatora, como Ghost, e como vai ficando leve, até para o autor, porque às vezes o ghostwriter pode dar uma sensação que não foi ele que escreveu. Sim, o conteúdo todo dele. Tanto que, pela lei, olhando pela questão da lei do direito autoral, quem é dono desse conteúdo é o autor. Então, eu digo para os autores, o redator está ali para facilitar. Agora, se o redator colocar alguma informação que você não veio de você, que às vezes acontece, né? O redator tem que trazer uma pesquisa para justificar ou embasar alguma opinião do autor, isso acontece. Você tem a obrigação de checar, porque pela lei de direito autoral é o autor que é responsável por isso. Se cometer plágio, por exemplo, que é algo gravíssimo, é o autor que vai ser notificado, não é o ghost, certo? Ou o redator. Então, o autor ele tem que estar super costurado com o trabalho. E, pelo menos aqui com a gente na maquinaria, esse trabalho é bem costurado, certo? Então, o autor lê todo o material, aprova, volta, faz anotações. E aí o trabalho vai ser desenvolvido a muitas mãos, tá? Então, esse eu acho que é o primeiro ponto. Não olhe com preconceito. Ele é um facilitador. Ponto. Sobre a questão da escolha desse redator, eu já passei por processos assim de apresentar vários para o mesmo autor e não bater, todos qualificados, tá? Mas não bate o santo, não existe uma intimidade, porque assim, ó, eu falo isso para quem, às vezes eu tenho 2, 3 candidatos para o mesmo livro, certo? E eu apresento para o autor e eu aviso, precisa rolar alguma conexão. Porque, de novo, às vezes esse redator vai entrar na casa da pessoa, certo, para entrevistá-la, terá que fazer perguntas difíceis, vai ter que insistir em certas perguntas. Porque tem coisas engraçadas na vida da gente que a gente sabe, nossas íntimas, minha, Renata, sua, Lilian, que a gente sabe, mas a gente nunca verbalizou. E quando verbaliza, aquilo ganha um peso. E às vezes o redator está nesse momento, vivendo esse momento com o autor. Então tem que ter também um trabalho, não é só colocar no papel, de ler o autor, de interpretar o sentimento dele, né? Isso é o trabalho mais sensível, de verdade. Ok, esse é o primeiro ponto. O terceiro é ter a sensibilidade, né, esse redator, de que dar voz ao autor no texto não é encher de marcas de oralidade. Aliás, isso é muito cansativo. Às vezes eu escuto do autor assim, mas eu não falaria assim. Eu disse, realmente, você não falaria, mas você escreveria. Mas um bom Porque a gente trabalho... não se escuta. Exato. Então, assim, um bom trabalho de redator, ou de gosto, o nome que você quiser dar, é um trabalho terapêutico também, de você interpretar, meio que nem ator, sabe? Incorpora. E por isso também tem um desgaste emocional para quem faz esse tipo de trabalho. Eu também já ouvi Ghost chorando no meu telefone, tá? Porque também passa por esse desgaste Meu emocional. Deus do céu, é muito puxado. Eu e a Babi, sabe a Babi Bárbara Taide? A gente trabalhou nós trabalhamos como redatora nos 2 livros da e a Catarina estava de licença maternidade. Sei. Licença maternidade. O que é isso? É de comer? Catarina, acho que tinha uma semana em casa, a gente estava trabalhando nesse projeto. E aí a gente tinha muito esse negócio de assistir na televisão, porque foram vários questionários, muita entrevista. A entrevista deu um suporte muito bom para a gente. O poder da entrevista, eu acho que nós dois, como jornalistas, usamos essa ferramenta para poder trazer. E foi muito legal esse processo, porque eu não podia ir, porque eu estava de licença maternidade, que estava em casa com a Cá, mamando em hora, trabalhei de casa. E a Babi foi várias vezes na casa dela para tomar café, para encontrar, para conversar, para tornar essa linguagem, para trazer cada palavra ali fosse uma coisa que estava no vocabulário, e não no nosso vocabulário como meninas de 20 e poucos anos. Sim, a gente precisava do vocabulário dela. Então, até para o escritor que está aqui também ao contrário, que é bom de escrever, que tem técnicas, que gosta, e quer ser um redator, quer ser um ghostwriter, olha... Me procurem. Aliás, bons redatores podem me procurar.
porque está aí um mercado muito bom e bem remunerado, não é, Renata? E eu vou dizer, eu puxei até um pouco a orelha do coordenador da Faculdade de Jornalismo, onde eu me formei, que foi na Casper Libero, aqui em São Paulo, que o jornalismo, eu brinco, desculpa, gente, eu vou fazer uma piada, o jornalismo, ele forma sindicalista, forma funcionários, né? E não abre, a Faculdade de Jornalismo não abre o olhar para empreender, para trabalhar como freela, criar oportunidades, enfim. Nada. Eu Exato. tive uma aula de assessoria de imprensa em 5 anos de faculdade, uma aula, assim, um semestre, que foi muito pouco, e zero aula de empreender. Zero. Exato. Eu fui fazer empreendedorismo com o Sebrae. E o trabalho de redator, ou de editor, ou de ghost, enfim, o jornalismo te prepara tanto para isso. E aí não tem esse olhar da faculdade. Inclusive, esse professor disse: não, eu vou te chamar para dar uma aula sobre isso e tudo mais. E eu sei, Eu também vou te chamar para dar uma aula. E é interessante porque eu já chamei 3 ex-alunos da Casper Libero da faculdade para trabalhar comigo em projetos. Então, tem gente muito boa que está ali escondida, né, dentro das Às faculdades. vezes mal remunerado, trabalhando numa redação, ganhando Isso. pouco, e aí com essa oportunidade de ser ghost, de ser redator, e E ajudar eu tantos outros adoro. atores a serem publicados. E eu vou dizer, eu adoro dar oportunidade para gente jovem. A minha equipe é super jovem aqui. E a gente contratou recentemente uma redatora de 22 anos, acabou de sair da faculdade. Olha aí. O professor, o coordenador me recomendou o trabalho dela. Vou dizer que ela trabalhou num livro que é um grande sucesso. E o livro está incrível. E foi o primeiro trabalho dela. Teve aprendizado? Claro que teve. Tive que puxar aqui, puxar ali, organizar, mas existe um talento ali, ele só precisa ser dilapidado. Então, isso nasce, sabe? Quem escreve bem tem técnica, claro que tem, mas tem uma coisa meio de essência, né? Da essência da pessoa. E às vezes a pessoa não tem a oportunidade de mostrar essa essência, né? Olha aí, uma oportunidade. Oportunidade. Ô, Rê, tem uma coisa que agora... seu olho já brilhou aqui várias vezes. Mas eu quero aquela dica maravilhosa para quem está acompanhando aqui essa entrevista. O que faz o seu olhar assim brilhar como editora, sabe? Quando você pega um original, mesmo aquele que às vezes você não fique para você, porque talvez não é a linha editorial que você está buscando nesse momento do ponto de vista comercial, que você às vezes vai chegar para a tua editora, né? Agora você está na maquinaria, você vai falar, não, cara, que ideia, que projeto lindo. Cabe para você ou não para você, que sabe, o que faz teu olho brilhar, independentemente de você publicar ou não, mas é claro, daquilo que faz você querer muito publicar e encaixar na sua editora. Sim. Olha, bom, a gente recebe muitos manuscritos, né, como todas as editoras, assim, e existe uma brincadeira, assim, que é o crédito das 20 páginas, né? Então, é o crédito que eu dou para qualquer material que chega aqui para a gente aqui, né? Pelo menos aquela olhada assim, inicial. E eu tem algo que para mim chama a atenção sempre, que é quando o texto tem personalidade. Eu já editei autores profissionais de escrita, jornalistas, super. E eu lembro de uma experiência que eu tive. Um autor escreveu um livro, era de filosofia. Tava super bem escrito, Lilian. Toda a técnica ali, cadenciado, tudo certinho. Tava na fórmula, certo? Mas qualquer um podia escrever aquele texto. Aí eu volto para ele e falo, então, né? Quando o pessoal aqui de São Paulo começa com então, é porque... Então, pois é. Aí ele falou, tem algum problema com o meu livro? Eu disse, não tem nenhum problema. A técnica tá ali, tá bem escrito. Isso para ele, mas cadê você nesse livro? Não tem, eu não consigo te enxergar nesse livro. E aí foi tão bonito esse momento com esse autor, ele respirou assim profundamente e falou assim: você tem razão. Eu preciso voltar aos meus primeiros textos, lá quando eu era adolescente, reler isso antes de eu ter sido decupado e formatado pelo jornalismo, né?
E aí ele faz esse momento de introspecção e de releitura dele mesmo. Nossa, que bonito isso. E ele traz o texto e eu fiquei arrepiada o texto inteiro. Nossa, muitos autores aqui vão se identificar, porque eu já vi autor falando que pegou a primeira obra, que às vezes lançou, publicou lá na Amazon, e depois reescreveu com o coração e ficou outra coisa. Às vezes fica tão preocupado com os padrões e deixa de ser original. Muito bonito o que você falou, né? Você sabe que eu tenho um autor que passou por um momento muito difícil de crise pública e tudo mais, passou por um momento pessoal e externo muito grave, e eu já tinha editado um livro dele antes, e aí ele voltou com um livro novo, né? E eu li, eu me emocionei várias vezes. Eu esqueci a hora lendo o livro dele, quando ele me mandou o manuscrito, assim. Isso é uma prova de que é um bom livro, quando você perde a hora, né? Esquece a reunião. Você começa a ler e vai, não larga. E eu falei para ele assim, nada como um livro escrito na dor. É necessário uma dose de dor e de sofrimento para um bom livro. Não precisa ser esse tipo de problema que ele passou, mas tem que ter uma dose de sofrimento. Eu sou uma grande fã do trabalho do Hemingway, um cara com muitas dores, muitas crises, e deixou um legado incrível de literatura. Ele sofria com o texto. Ele sofria com cada palavra que ele escrevia. E esse processo, ele é necessário. Esse processo, aí eu já estava querendo falar de Kafka, você fala, esse processo que também tem uma sofrência ali. Essa desconstrução, é uma desconstrução do próprio autor, e a gente sente isso naquela palavra encaixada que a gente pensa assim, mas eu nunca usaria essa palavra nessa frase. A literatura faz isso com a gente, você fala, nossa, mas isso aqui tá tão bom. E isso em todos os gêneros. Ontem eu estava com a Catarina, eu dei para ela de presente o Diário de uma Menina Nada Popular. Foi lançado pela Verus, um box muito parecido com a fórmula do Diário de um Banana. Uhum. Entreguei para ela ontem, Renata, mas nós dois ríamos tanto. E logo no começo do livro, nós dois começamos a ler o diário, a menina fala que assim, que ela precisava muito de um celular, de um novo iPhone, porque é como se ela fosse ficar sem oxigênio. Então, e a menina fala, não, mas aí minha mãe me deu o livro, mas o iPhone é tão fino que eu ainda tinha esperança que o iPhone estava dentro do livro. Eu sei que o texto foi dessa simplicidade, era um diário para adolescente, né, para pré-adolescente. E aí nós fomos lendo, fomos rindo. Eu sei que a gente já tinha lido quase que a metade do livro. Tinha passado o tempo e eu e a Catarina as lágrimas, tipo, ríamos. Então, a literatura, em todos os gêneros, né? Acho que é legal para o pessoal aqui que você falou, a gente às vezes cita alguns autores, não é isso, gente, em todos os gêneros. Isso que ela falou, um livro de negócios, às vezes um livro de negócios tem essa dor que a Rê falou, tem essa desconstrução, tem essa, sabe, aquela coisa que a pessoa fala, caramba, às vezes você pode pensar assim, esse sofrimento não está no processo de escrita, pode ser, tem gente que senta e escreve um livro, né? Senta um fim de semana e escreve, tem gente que tem esse processo. Mas quais foram os processos anteriores de autoconhecimento, sofrimento, de bagagem que te construíram? De vida. Exato. Então, esse processo de sofrimento, sim, ele existe em algum momento da construção do livro, não tenho dúvida disso. Muito legal, Rê, muito massa. Ô, Rê, e assim, você também acredita que tudo começa com uma grande ideia? Porque eu incentivo muitos autores no curso a trabalhar essa coisa da big idea, da grande ideia. E eu falo para ele investir mais tempo nisso. Porque a gente percebe quando... Vamos pensar no que eles sempre desejam, né? Tem autores que falam, por isso que é bom o autoconhecimento. Tem autor que, eu quero fazer uma carreira para prêmios literários, eu quero fazer uma carreira porque eu sou palestrante. Você deve ter lidado com vários perfis de autores e ver o livro como uma... eu sou uma pessoa que tem esse tipo de conhecimento, eu quero o livro para ser autoridade sobre esse tema, mas tem também aquele autor que realmente quer ser best-seller. E aí a gente vê essa pegada muito dentro da lista dos mais vendidos, que são títulos que são fáceis de falar, fáceis de recomendar, grava na nossa memória como música, aquela música que fica, sabe? Você vê, o sol é para todos, você e ali isso vai para o livreiro e vai para é fácil de recomendar.
e circula muito isso. Eu falo, gente, né, eu cito muito sempre os Milagres da Manhã, porque o Milagres da Manhã é o tipo de literatura que começou com uma grande ideia, com uma grande sacada. Isso estava no título. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse processo da ideia para o autor, porque eu incentivo muito eles a escreverem essas ideias. Sim. E começar com ela, porque isso ajuda um produto a ficar mais comercial também, né, Rê? Sim, assim, se alguém soubesse a fórmula de um best-seller, eu não estaria aqui nesse momento, né, gente? Eu estaria lá numa ilha paradisíaca. Seríamos todos aqui só aplicando a fórmula. Eu continuaria fazendo o que eu faço, porque eu gosto muito do que eu faço. Mas assim, eu gosto de alguns caminhos de trabalhar com autor nacional. Às vezes, eu já fiz, por exemplo, projetos que eu tive uma ideia, senti uma demanda no mercado e fui procurar o autor para escrever. Fiz isso várias vezes e é delicioso. É legal esse processo também. E esse é um processo muito comum dentro da editora. Acho que é legal falar de fabricar ideias, fabricar livros. Exato, né? Exato. Mas quando o autor chega com uma ideia, meu sócio brinca assim, que uma boa ideia vem de bacia de 6. Então, assim, uma coisa é você ter uma ideia, outra é você realizar essa ideia, né? Então, assim, estruturar essa ideia é o grande segredo de você produzir algo bom e pensado, certo? Eu não sei, eu não quero julgar porque eu não sei o processo de outros editores, tá, Aline? Eu vou falar agora mais pela minha experiência. Eu nunca começo um livro sem ter um esqueleto. Mesmo que esse esqueleto mude depois. Mas a gente sempre começa com o esqueleto. E aí o esqueleto, o que a gente vai colocar em cada um, a gente muda, inverte o capítulo, não importa, mas para ter um rumo. É assim que eu aprendi também. Tem que começar com o rumo, porque assim, se você for ver, é o processo que a gente tem com a produção de muitos releases aqui. Começa com o título, começa com uma ideia e vai andando. E mesmo que depois ele vá sofrendo alterações, porque sem rumo não vai chegar a lugar nenhum, né? Parte daí. E até porque um dos grandes desafios de você escrever um livro é decidir o que não vai entrar. Então, se você tem... Nossa, que bonito isso, hein? Repete, porque ficou bonito. Ficou bonito, repete. Não, mas aqui, um dos grandes desafios é você saber o que não vai ficar no livro, o que tem que ser cortado. É difícil, às vezes, fazer esse corte, tá? Renata, editora, escutem isso, gravem isso, anotem isso. Porque é o tal do menos é mais. Exato. E a decisão passa por aquele esqueleto, aquele propósito que você começou. Eu começo todos os meus livros, projetos de livros, perguntando quem é o público. E aí, quando o autor tem que tomar a decisão do que fica ou não fica, a decisão final é: isso vai contribuir para o aprendizado ou para a experiência, ou que seja ou do leitor, rir, ou não. Chorar, qual o propósito, ali é hora de cortar ou não. Certo? Se é um livro para fazer rir, aí você vai meter um drama, se é um livro para fazer chorar, tá uma comédia. Exato. Defina isso aí. Você sabe, a gente está fazendo um processo muito lindo, eu vou comentar um pouco dele para vocês. A gente está fazendo um livro com uma autora autista. E ela entrou no mercado de trabalho, trabalha numa multinacional, enfim, uma garota incrível, incrível. E aí a gente foi ter uma conversa com ela, e aí ela perguntou para mim, ela acabou de ganhar um cachorro adestrado para ela e tudo mais, ela perguntou: meu cachorro pode entrar no livro? Você imagina a minha situação, né? Até nesse momento eu respondi para ela: se o teu cachorro ajudar o teu leitor a entender melhor o conceito do livro, a entrar na tua história, sim, o teu cachorro vai ficar na história. Vendo? Até para mim, às vezes, é difícil tomar essa decisão. É o tal do comece pelo porquê. A gente tem que trazer o porquê para a vida da gente, para todos os projetos, para tudo, né, Rê? Exato. Ai. Bom, mas eu acho que, voltando lá ao que você me perguntou, o mais difícil é ser autêntico. Eu muitas vezes, até principalmente nos livros de não ficção, às vezes o autor chega com uma ideia e aí ele fala: é uma boa ideia? Eu disse sim, mas tem mais 100 livros sobre esse tema no mercado. Ou seja, faltou pesquisa. Exato.
E às vezes, vou dizer uma coisa, Lilian, às vezes pode ser um conteúdo que tem milhares de livros. Mas se for algo autêntico, olhar pessoal, experiência, uma fórmula nova, um método novo, parabéns, eu quero teu livro. Vai colar. Se vendeu, vai colar vários, eu já divulguei vários, assim, com títulos até parecidos, mas você entendia que o conteúdo dentro era totalmente outro, só surfou na ideia. Rê, agora eu quero saber o seguinte, a gente falou, né, dessas histórias na HarperCollins, vários projetos editoriais, muitas histórias dos bastidores, que é o que a gente prometeu para esse evento aqui também, que eles gostariam de saber. Mas agora eu quero saber de agora. Conta pra gente como é que tá a maquinaria. Aliás, um beijo pro Guter. Eu amo esse casal, gente. Eu sempre vi os dois trabalhando juntos, sempre vi. E eu falei, uma hora vai acontecer, uma hora vai acontecer. E aí o Guter, ó, agora casal, empresa familiar, né? Agora é uma empresa familiar. É a empresa familiar. Temos 2 sócios, né? Que é o Jardel e o Nilson. Mas é interessante porque a gente tem somado 40 anos de experiência, né? Nós 4, porque cada um com a sua área, assim. E fazendo uma propaganda do Guter, né? O Guter que já editou, já fez muitas capas, muitos projetos maravilhosos, projetos gráficos lindos. A gente ia na livraria e falava, esse aqui foi o Guter que fez, ó. Chegava na agência, o livro lá da Thomas, esse aqui foi o Guter. Esse aqui foi o Guter. Chegava da Mundo, da Ragnos. Então a gente também vai também. Casal do Mercado Livre, esse casal, Guter e Renata. Não conheço outro. Você sabe que, bom, a maquinaria, ela nasceu, na verdade, como um birô, né, de design gráfico, né? Então, eu tenho muito orgulho. Antes mesmo da gente trabalhar juntos assim, como empresa, foi um projeto que marcou a minha vida, a minha carreira profissional, envolve a maquinaria já, que foi a reconfiguração dos livros da Agatha Christie, né? Meu pai sempre foi um grande fã da Agatha. Eu comecei a ler com 12 anos, meu pai pegou e eu lembro disso, agora está na hora de você começar a ler isso. Meu pai era um coach de literatura para mim. Ele dizia, agora está na hora de você ler isso, aquilo. E aí eu também me apaixonei, e aí um dia eu descobri que a editora tinha um catálogo gigantesco da Agatha e parado. E na época o comercial dizia que a Agatha não vendia. Interessante. Aí eu não aguentei, né? E a gente fez um projeto gráfico novo, cada capa com mistério, boxes, enfim, foi um projeto que mudou a história da editora. Eu tenho muito orgulho disso, assim, de ter participado desse processo. Eu lembro do Expresso de Oriente na Bienal, não teve? Exato. Maravilhoso. E era uma realização enorme, porque era uma autora que meu pai ama, então meu pai ficou super emocionado de receber os boxes. Na outra Bienal eu vi muita garotada lendo, e isso para mim deu um ânimo. E ainda fiz isso em parceria com o estúdio do meu marido, né? Estando em outra editora, enfim. Então a parceria já é antiga, na verdade. Bom, eu percebi durante esse período em casa, né, que algumas oportunidades com autores eram perdidas por estruturas muito grandes, certo? E de ter esse olhar bem próximo com o autor, de entender o autor e tudo mais. Então, assim, a proposta desde o começo da maquinaria era de ganhar agilidade, da gente enxergar essas oportunidades com os autores e construir isso e ajudar o autor a construir essa carreira juntos, né? Algo que eu acho que aí o ponto central aqui da maquinaria é que os nossos autores enxergam o livro como uma plataforma que vai além do livro. Porque o livro tem um poder, sabe, Lilian? De estourar bolha, dar credibilidade para o autor. Ele trabalha para você quando você está dormindo, eu brinco. Então, ele te dá essa visibilidade. Então, todos os nossos autores, não importa se é de filosofia, se é de história, se é de negócios, todos eles enxergam, assim como a gente, o livro como uma plataforma. E o livro é a melhor plataforma para começar outras coisas. Então, adaptação para cinema, série, curso, tem uma infinidade. Porque o livro, ele testa o conteúdo. Ele dá estrutura para o conteúdo. E aí que está o ponto. Se essa estrutura inicial não for boa, vai ficar só ali.
Gente, não quero criar nenhuma polêmica aqui. Tem livro que vai ser só livro e vai ser excelente, tá? Não é isso. Mas o livro tem essa sementinha que é capaz de, um bom livro, de multiplicar para outras plataformas. Isso nós acreditamos, assim. Então, a ideia da Maquinaria é não ser só uma editora, é ser uma empresa de conteúdo. E um conteúdo de qualidade que é capaz de se multiplicar em outras plataformas. Nossa, muito bonito esse projeto de vocês. Eu tenho certeza que só sucesso, porque da mão de vocês dois, com tanta experiência, olha, vem só coisa boa aí, né? Já tô olhando aí nas redes sociais, e já tô acompanhando, já tô adorando toda essa movimentação. Rei, diz pra gente, o autor que ouviu tudo isso, meu Deus do céu, né, gente? Que sonho publicar seria pela Maquinaria, porque veja a qualidade editorial que você tem aí por trás. Obrigada. Vai ter gente aqui que vai querer, é claro, te mandar um original, um book proposal, a proposta do livro, e dar uma dica também, para já ter uma apresentação boa, né? Para não ser aquele meio seco. Claro. Eu falo que mandar a proposta de livro é igual currículo. Tem currículo que eu paro para ler, tem currículo que eu só deleto. Como é que é? Assim, eu muitas vezes recebo uma boa ideia, mas ela não está estruturada. Então, sim, enviar um book proposal é essencial. Essencial. Porque tem uma questão que, às vezes, é um excelente livro, mas não se encaixa com o público que a gente trabalha. Então, a editora não vai fazer um bom trabalho. Às vezes eu tenho que responder isso para o autor. O teu livro parece muito bom, mas a gente não sabe trabalhar bem esse livro. Por exemplo, eu não faço didático, então não tem como eu publicar num didático, por melhor que seja, certo? Então, elaboraram... E tem vários modelos na internet de book proposal que são excelentes, que vai lá falar sobre qual é o público, quem é você, suas redes sociais. Tem um no nosso canal do Telegram, no meu canal do Telegram, no Best-Seller GLC, e os alunos do curso também têm um modelo, que é aquele grande resumão com sinopse. É claro que eu sou do marketing, eu também falo para o autor colocar as redes sociais dele, outras coisas que eu sei que chamam a atenção de vocês também. Exato. Então, assim, e olha, as redes sociais são uma excelente... Eu brinco, né, que o autor com uma rede social ativa e tudo mais, é ótimo porque o livro não sai do chão, né? Ele sai já de uma base ali, então o primeiro impulso de venda vai ser para essa base. Depois é que o livro vai extrapolar para outras. Mas o autor tem que usar a sua base para começar o trabalho de divulgação, certo? Mas, às vezes, não é a rede social que é o canal principal do autor. Às vezes ele é um excelente... Olha, vou dar um exemplo, tá? De um autor e um amigo, que é o Clóvis de Barros Filho. Boa. Excelente autor, e por muito tempo foi um traumatizado pelas redes sociais. Ele não tinha Instagram, ele foi forçado durante esse período de Covid a criar o Instagram dele. O podcast que a gente ama, a gente escuta, pamonha. Exato. E o Clóvis é um autor best-seller que fazia quase mais de 300 palestras por ano. Gente, que base é essa? Maravilhosa, certo? Ele é um baita palestrante. Eu ia falar um palavrão aqui, porque o Clóvis fala palavrão e eu falo um palavrão em relação a ele, entendeu? Um baita palestrante, uma base maravilhosa de leitores que não tinha Instagram até ontem, certo? Então, sim, existe outras... Mas para dizer que ele teve uma outra construção, né? Porque ele teve uma outra construção. E com a pandemia, quem não tinha teve que correr para... Não tem outro caminho mais, né? Exatamente. E eu tenho um autor que a gente está trabalhando, que vai sair no final do ano. Ele não é um autor com plataforma. A gente vai ajudar nessa colaboração e trabalhar essa imagem dele. Exato. Só que, aí é o meu feeling como editora, eu sei que o tema, ele é um especialista nesse tema, a gente está construindo juntos um livro. Esse tema é um tema que vai conseguir entrar em podcasts, em rádio, televisão. Então, eu sei que é um tema que olha, prato cheio para uma assessoria de imprensa. Fica a dica, Lilian. Oba, prato cheio para assessoria de imprensa, né? E aí... Isso é algo também que eu acho que é muito interessante aqui dentro da Maquinaria, são essas conexões que a gente faz. Por isso que eu digo que o editor que veste a camisa do autor, ele não vai ficar vendendo o autor só que é lançamento. Eu vendo os meus autores até da outra editora. Eu não consigo me controlar, você entende? Faz parte de quem eu sou.
E É essas porque construções... a gente é do livro, é da construção, é do autor. Eu achei tão Exato. legal isso que você falou, Rê, porque a gente tem o projeto, outro, além dos Admiráveis, tem um dos escritores influentes, o pessoal pode dizer assim, fica fazendo propaganda. Mas a gente faz propaganda do que a gente acredita. A Rê faz da editora dela, eu faço dos meus projetos, porque assim, lá a gente coloca que o autor tem que descobrir aonde ele está e onde ele se encaixa. Tem autor que não vai se encaixar jamais no TikTok ou no Reels ou no Instagram, mas ele se encaixa perfeitamente com artigos no LinkedIn. Um autor Sim. de política se encaixa perfeitamente no Twitter ou de É onde o assuntos seu público atuais. está. É onde o É seu público isso, está. é sobre isso que ela está É, falando. E aí exatamente. ele faz, como é que ele vai mandar para você então esse e-mail, essa construção, vai fazer essa Proposal. proposta e que gêneros que vocês estão buscando nesse momento? Bom, eu tô de largada lançando muito autor nacional. Então, estou à procura de bons Mais autores uma vez, que ele nacionais. vai colocar aqui na edição. A gente tem uma linha de publicação focada bastante na parte de negócio, certo? Desenvolvimento pessoal. Vou lançar filosofia também, romance também. Vou Romance lançar no ano que vem histórico. romance histórico, né, Lilian? Tem um dedinho da Lilian aí nessa história. E nós também temos dentro do grupo, né? Nós somos Maquinaria Sancto. Então, além dos livros que não são religiosos, digamos assim, né? Como eu falei, filosofia, não ficção, ficção, enfim, existe também um selo nosso de livros de espiritualidade cristã. Então, a gente tem um catálogo gigantesco, né, de Bíblias, por exemplo, e também Nossa, que estamos linda essa lançando capa, Rê. Mostra de novo. Meu Deus, que linda. um best-seller aqui da Sancto. Muito linda, muito linda. E a gente também tem um selo, então, de literatura de espiritualidade cristã, certo? Então, esses dois trabalhos a gente está fazendo paralelo dentro do E grupo. também vai publicar autor nacional nessa linha de Sim, já espiritualidade temos, cristã. Eu exato, já pergunto que a gente tem temos. muitos alunos que né, tem uma aluna que é pastora e tal, eu já perguntei por isso. Teólogos, várias frentes, né, educadores. Podem me escrever que a gente tem interesse sim em livros de espiritualidade, né? A gente não está tão focado em livros tão teológicos, porque essa linha comercial que ela vai da maquinaria para Sancto, né? De livros, até porque tem outros editores fazendo isso muito bem. Então a gente vai fazer o que a gente faz bem, né? Que legal. Ô, Rê, e aí, para a gente encerrar com tudo que eu amei, muita gratidão, tô louca para a gente se encontrar, para passar logo essa pandemia. Eu quero que ela tem a família dela no Rio Grande do Sul, e eu falei, eu tô em Santa Catarina, eu falei, você vem de carro, quando você vier de carro, para aqui. Mas assim, tem que parar alguns dias, não assim, parar para dormir só e tomar café da manhã, entendeu? Ai, será um Ai, prazer em Santa adorar. Catarina. Ai, não, e assim, levar as né, de repente parte para um parque, vai tomar uma cerveja artesanal aqui em Pomerode. Nossa, eu vou adorar muito receber Maravilhoso. vocês. Mas, Rê, quando isso não chega, a gente está aqui no bate-papo, me diz uma coisa, qual é a dica coração? E talvez eu quero assim, uma dica coração e uma dica assim que venha mais do cérebro mesmo, mais racional, para dar um pancadão assim, para a gente dar um chacoalhão, vai servir para mim, para os autores que estão aqui, uma das maiores editoras do Brasil, a Renata, então vamos escutar com muita atenção. Dá uma dica aí para todo mundo para encerrar esse bate-papo, uma dica para a gente sair dessa maratona inspirados e com é uma maratona do escritor, para a gente ir firme no nosso caminho aqui. Bom, eu acho que a primeira dica agora vai ser pancadão, como você Vai chamou. ser o racional, vai ser a parte Depois eu vou racional. macio, bate depois a Tá, sopa. depois vem coração, então. Exato. Não faz o editor perder tempo com algo que você não terminou ainda. Já doeu? Porque assim, ó, Fica você aí. às vezes tem uma chance com aquele editor. Tá. Então, tiro de canhão. Não fica tirando para todos os lados. Esteja convicto e monte, sim, uma boa estrutura de livro, primeiros. E nem sempre o editor quer o livro inteiro, mas Tu o quer que dizer a você for ideia, né? apresentar, Trazer a ideia pronta. Tipo, eu pronto. tenho convicção disso aqui. Exato. Pensa sobre o público, prepara esse público. Olha, uma coisa que eu percebi nesses últimos anos,
a editora tem que fazer um trabalho, vai lá, de orientação, a parte editorial, né? De orientação, pensar o público, tudo isso faz parte do processo. E distribuir bem, praticar um bom preço, imprimir num papel de qualidade, isso sim. Agora, divulgação, a base é sua. Porque nem sempre a editora consegue atingir o público que você vai atingir tão bem. Não adianta. Ainda mais se uma editora for crescendo, ela atinge tantos públicos, né? É jovem, é novo, é cristão, blá, blá, blá. E você vai certeiro. E o que a editora tem que dar para você é um suporte para que você atinja esse público em cheio. Tem que ser um trabalho de parceria. No meu caso, às vezes o autor pergunta, quem vai fazer divulgação disso? Eu pergunto, vamos lá. Você tem contato com fulano? Já tem, então você vai lá. Agora, eu tenho contato com Beltrano. E a gente vai dividindo, é uma dança. Não deposita isso tudo na mão. Eu brinco, eu falei essa frase essa semana para o meu marido. A gente não deve depositar no outro nem o nosso sucesso, nem o nosso fracasso. Então, não depende só da editora, tem que ser um jogo, uma dança. Dança junto com a editora. Bom, esse é o primeiro ponto. Quando for jogar e for mandar o e-mail, tenha certeza, esteja prontíssimo para aquilo. Ponto 1. Não tem que ser aquele e-mail que o editor olha assim e fala. E você sabe. E pelo amor de Deus, e-mail com erro de português, ninguém lê, tá, gente? Nossa senhora, você tirou. Eu ia falar isso agora. Aí o autor fala assim, ó, Primeira frase, um erro de português. Me indica. Perdeu sua chance, meu amigo. Lilian, gosto muito da tua assessoria com C, me indica para uma editora. Eu falo, não, eu indico ele, vou para um outro caminho e tal, porque a gente faz esse papel de atendimento aqui. Sim. Mas eu falo, autor, calma, vamos se preparar. E aí é sobre isso que você está falando. Por quê? Porque às vezes eles ficam chateados. Todo mundo às vezes quer os contatos. Quantas vezes a Renata lá na Harper, agora ela está na maquineira também, vamos pedir, Lilian, me dá Tem gente que vai pedir o teu celular. Sou louca de passar. A Renata vai bater. Por quê? Agora, dependendo do contato que vem, de como vem, e se eu sei que segue aquilo que ela está buscando, vai sem filtro. Se eu não passar, ela vai brigar comigo até. Mas tem coisa que eu protejo e não é para te prejudicar. É exatamente isso que a Renata falou. Ela disse o seguinte, não queimar a ficha. Porque uma vez que eu passo e você não está preparado ainda, a Renata fala, ai não, e nunca mais vai olhar, nunca vai voltar. Ah, mas depois eu mudei. Gente, é aquela chance. Então, se preparem, aproveitem a oportunidade, escrevam um bom e-mail. O bom e-mail começa com o assunto, né, Renata? Exatamente, começa com o assunto. Começa com o assunto. E um bom propósito para chamar a atenção da Rê. E a parte coração? A parte coração da dica? Agora até botei óculos de novo. A parte coração. Olha, eu fico, não importa, agora você falou, assim, não importa se é um livro que vai servir aqui para maquinaria ou se não vai servir, certo? Um autor que eu enxergo esse brilho nos olhos quando fala do próprio livro, que defende com paixão, difícil você dizer não. As minhas filhas, quando elas querem alguma coisa, elas fazem cara de cachorrinho, assim, mamãe. Gato de botas, o clássico. Clássico olhar do gato de botas. Exato. E você sabe que ter inteligência emocional, saber falar bem sobre o seu livro e tudo mais, ou escrever bem sobre o seu livro, com aquela paixão, difícil a gente resistir. Essa é a verdade. Eu tive um autor, eu vou falar sobre ele, que eu tenho muito orgulho de ter publicado, que é o Diogo Lara, e ele mandou o romance dele e não chegou para mim, chegou para minha assistente, Marina. Muito grata a ela por isso. Outra prodígio. Outra prodígio do mercado do livro. Exato. E ela leu esse livro e ela ficou insistindo comigo. Rê, você precisa ler, Rê, você precisa ler, você precisa ler. E o interessante, sabe o que ela falou? Isso é para vocês deixar claro também, tá? Porque às vezes a pessoa assim, não tem que estar perfeito. Não é isso, não é bem isso. Também não exagere. Ela chegou para mim e falou assim, Rê, precisa de alguma edição, mas tem algo bom ali. Quando ela falou tem algo bom ali,
Eu li, a gente mexeu, o autor foi super flexível, a gente fez uma edição linda do livro, é um livro que eu tenho, se chama Imersão, tenho muito orgulho desse livro. E quando eu conversei com o autor, ele estava tão preparado para falar sobre isso, que ele me convenceu. Teve um momento que eu acho maravilhoso, porque o livro é sobre autoestima, né? Eu falei para ele, mas Diogo, é tão difícil fazer sucesso hoje no Brasil com romance, porque o livro dele é um romance, né? Romance terapêutico, a gente chamou. Vamos transformar esse teu conhecimento, porque ele é um neurocientista, né? Em uma não ficção, porque vai ser mais fácil para o marketing vender. E aí ele falou para mim assim, mas Renata, eu como cientista sei que se essa história entrar no cérebro do leitor como um romance, como ficção, vai penetrar numa parte do cérebro onde está localizado já quero ler, já quero ler. O trauma, a não ficção não alcança esse lugar do cérebro. A ficção alcança. Nossa, não que precisa demais. falar mais nada, vamos publicar um romance. Autoridade aqui, pesquisa. Tem paixão, tem pesquisa, tem conhecimento, certo? Sucesso. E é o que é um livro incrível. Então, sim, paixão e racional, tem que ter os dois. Tem que ter os dois. Rê, adorei. Eu quero agradecer muito, muito, porque eu sei que ela está até esperando a chegada aí de um arquivo para ela aprovar. Plotter. Um plotter Preciso aí. liberar para a gráfica. Ela precisa liberar para a gráfica. Eu sei como é para vocês a chegada desse material, agora acabou de falar. É aquele momento que é de emoção e de tensão, porque tem que ter 4 olhos ali, né? Porque vai dar o ok. E é um custo enorme, a gente sabe da impressão e a responsabilidade de um editor. Eu quero te deixar aí para você analisar esse teu plot. Mas eu quero dizer uma coisa para ti. Rê, siga firme, siga firme. O mercado do livro só tem a ganhar com você. Que bom que você é uma mãe super tranquila, que as suas meninas são maravilhosas. Um beijo para as duas, para a Marina e para a Cecília. Obrigada. Porque o mercado do livro precisa de você, precisa de pessoas assim, que trabalham com o coração. Tu sabe que eu já tive muitos altos e baixos na minha carreira também. Quem nunca, né, Lívia? Quem nunca? E você, Guta, presenciaram vários momentos assim que eu já tive. Quem está chegando agora e não me conhece, que eu já quase fechei a agência, Renata sabe disso. E eu me reinventei com marketing, eu me reinventei acreditando nos meus projetos, mas acima de tudo eu fui estudar algo novo para minha vida, para minha carreira. Hoje eu estar aqui acaba sendo até buscando essa originalidade, buscando sair também da minha zona de conforto, porque a minha zona de conforto é assessoria. Esses eventos aqui, apesar de ser já fiz mais de 10 eventos, ainda é sair. Então, Rê, eu quero te dizer que você inspirou muitas vezes a minha carreira, muitas vezes, porque eu vi você crescendo de uma maneira, não vou dizer rápida, porque tem 10 anos aí, as pessoas acham que é rápido, mas não é, de uma maneira muito consolidada. Então, estou muito feliz com essa chegada na maquinaria. Um beijo para todos vocês. E conte sempre comigo. A mensagem é conte sempre comigo e gratidão por tudo mesmo. E obrigado por você. Obrigada não só da amizade, mas obrigada por você ser essa editora tão apaixonada pelo mercado do livro, que a gente não desista do livro nacional. Não, obrigada mesmo pela oportunidade, Lilian. Fico muito feliz que você está aí perseverante, porque a vida é isso, perseverança. Perseverança. E vai ser um prazer receber os teus alunos, ou você aqui, não só eu, mas toda a equipe. Nós temos uma equipe super jovem, um ambiente super gostoso, familiar, de desenvolvimento. E eu gosto muito porque é importante a gente trabalhar com quem a gente gosta, né? Isso é uma grande vitória. Essa é a verdade. Então, eu espero receber alguns autores teus aqui na maquinaria, que eles se tornem parte dessa família também. Será um prazer, uma honra. Pode esperar. Um beijo grande. E vamos nos falando. Acompanhem a maquinaria. Vou deixar mais uma vez aqui um site para vocês acompanharem nos projetos da Renata. E a gente continua aqui na Maratona. Um beijo, Rê. Obrigada por tudo. E até mais. Tchau, a gente se vê logo mais. Um beijo. Tchau, tchau.